Perfeito. Quero desejar, então, a todos e a todas as boas-vindas a mais uma reunião desse grupo, que é um grupo de estudo sobre bioética. E hoje nós temos um tema, na verdade, são 3 temas, mas o que nós vamos estar realmente conversando aqui é mais sobre 2 aspectos, que é para discutir o que é o princípio da vida e onde está o final dessa vida. Então, são, são dois aspectos que eu acho que são, inclusive, indissociáveis quando pensamos a bioética. A bioética ela é orientada muito, ela é voltada para o campo da discussão da saúde, embora não apenas, claro, mas predomina de uma forma ou de outra as discussões relativas à saúde. Por isso que o campo da bioética clínica ele é tão mais avançado até do que seriam outras variações do que nós podemos chamar de bioética. E o que é interessante? É interessante que quando nós pensamos na bioética, acho que é interessante a gente pensar naqueles 4 princípios que orientam a bioética. E assim, entre esses princípios tem a justiça, a não maleficência, a benevolência e a autonomia. E hoje eu pensei, quando eu coloquei como esse tema para ser discutido, ser conversado aqui, eu fiquei pensando muito como nós podemos vincular a autonomia com a liberdade. Eu pensar em riscos também, claro, quando envolve fatores como o aborto, a eutanásia e a distanásia. Mas aqui, para a gente ficar especificamente, acho que um passo de cada vez, a gente começar discutindo um pouco o que é o princípio da vida, quando que a vida começa. Qual que é o momento que a vida começa? Também vale a pena depois ter o desdobramento dessa pergunta para poder se pensar quando a vida se encerra. Quais são os indicadores, os determinantes para a gente apontar quando uma coisa começa e quando ela termina? E aí essa coisa, acho que a gente deve levar em consideração que é a vida. E aí algumas reflexões que eu venho fazendo e pensando e lendo a partir da bioética, não há como escapar da ideia de tabu que os antropólogos, o pessoal da antropologia utiliza. E tanto o princípio da vida quanto o final da vida são temas tabu. Não há um consenso entre as culturas, as diversas culturas no mundo, mas também esse saber científico, porque há uma mudança, né? Quando a gente vai pensar o princípio, quando que a vida se inicia, nem sempre foi a partir de uma discussão como nós temos hoje. Ah, mas o embrião já deve ser considerado, é na concepção que já temos que considerar a vida. Não há esse consenso. Até porque a gente pensar que é quando a vida começa, a gente vai ter que parar para pensar depois, e se é a mesma coisa, se, por exemplo, aquela vida, a gente já tem que levar em consideração que é uma pessoa. Porque você pode ter um organismo biológico, mas ele necessariamente vai ser um ser humano. E aí, quando eu estou dizendo ser humano, eu estou pensando em uma pessoa mesmo. Então, o que é ser uma pessoa? Então, é uma sequência de perguntas que se relacionam a essa pergunta inicial. Qual que é o princípio da vida? Quando a vida começa? Aí, acho que para poder avançar, eu queria escutar um pouco de vocês. E aí eu vou começar com a opinião da Angélica. Angélica, da sua opinião, dentro do que você já leu a respeito, experimentou, experienciou, viu, seja por algum documentário, a vida, uma colega, um colega, o que orienta a sua reflexão sobre o que seria o princípio da vida?
Certo, estou aqui formulando a minha resposta. Eu acredito que antes mesmo de falar sobre o que orienta o princípio da vida, eu acho que tem um marcador muito grande nesse tema, que é a questão da moralidade, né? Porque esses temas polêmicos, até o próprio tema do sexo mesmo, né? Ele é um tema muito tabu e o aborto, claro, já fica tabu do tabu. Então, são temas que envolvem muito questões morais, né? E questões morais perpassa também pela questão da ideologia, né? Quais são os ideais, quais são os pensamentos que você, enquanto indivíduo, toma para você, e aí, em contrapartida, os que você pensa que seriam os interessantes para o grupo, né? Só que muitas vezes o tom não é levado em conta dessa forma, né? Muitas vezes o que é levado em conta é o que você pensa para si e é o que você acha certo e errado. Então, a vida, para muitas pessoas, é, na verdade, eu acho que é porque eu estou com várias coisas vindo à cabeça agora, mas eu acredito que a vida da mulher em si, ela ainda não é valorosa para as pessoas. Então, assim, as pessoas, quando eu falo o coletivo, né, para o nosso país, que ainda é muito conservador, com relação aos direitos sexuais, direitos reprodutivos. Então, acho que vida mesmo é a vida dos homens mesmo, que está importando para a galera, né? Acho que é isso, por enquanto, né? Minha colocação. A partir da observação da Angélica, não temos como dissociar. Então, quando a gente vai pensar, embora a bioética ela seja mais ampla que uma questão envolvendo seres humanos, como eu disse, a bioética clínica ela é muito, ela prepondera, né? Ela tem um predomínio nas pesquisas e principalmente quando se vê a aplicação. E aí, quando a gente vai pensar essa pergunta, quando começa a vida, qual que é o princípio da vida, não tem como dissociar de fatores culturais, como eu havia falado, até para pensar temas tabus, tabu, mas também não vai dar para participar de muito. Aí, o que ocorre a partir dessa observação da Angélica? Quando a gente vai pensar do ponto de vista dos seres humanos, não temos como dissociar dessa questão ela é mais social e incorpora elementos morais para se pensar. E aí a bioética é ética aplicada e a ética trata do que, afinal de contas? A ética trata de pensar as moralidades. E aí nós não temos uma moral apenas, temos diversas. E aí como vou até mostrar aqui, acho que está aqui comigo, como esse autor aqui, que eu coloco meus alunos para lerem, não consegue ver, né? Por causa do fundo, vou tirar o fundo. É, o que ocorre? Quando a gente pensa, aqui, Tribos Morais, do Joshua Green, quando a gente pensa a, a moralidade e a ética, ela é o campo da filosofia que está refletindo a moralidade. Nós temos que colocar no plural, né? Moralidades. E aí, quando nós paramos para pensar, a Angélica citou a questão do conservadorismo, ser conservador. A gente tem que ter uma dimensão clara que existem várias moralidades que muitas vezes elas entram em conflito. Elas não necessariamente cooperam o tempo todo. As pessoas se alinham. Então, há, sem dúvida, uma questão ideológica, há percepções culturais distintas e aí formas de ver o mundo que são distintas. Então, quando se pensa, por exemplo, o princípio da vida, a gente está partindo de pressupostos dentro de convicções, crenças que temos e que compartilhamos e que podem variar entre grupos. Então, dentro de um mesmo país, você pode ter uma diversidade significativa de crenças sobre, por exemplo, o princípio da vida. Isso vai refletir, por exemplo, na forma como os direitos
das mulheres vão estar garantidos ou não em debates, por exemplo, sobre o aborto, ou, no caso, quando a gente vai pensar para além até da questão do aborto, mas para o final da vida, a forma como as pessoas elas vão ter a liberdade de exercer o direito de querer finalizar a sua vida. Seja, e aí tem a questão da eutanásia, que a gente vai estar discutindo nesse encontro, no próximo, provavelmente, há uma diferença, né, entre uma eutanásia mais voluntária, uma eutanásia que assistida, que, assim, ou seja, você vai demandar de alguém que exerça esse ato por você, porque você, por exemplo, está incapaz de encerrar a sua vida. Então você vai precisar de uma ajuda. Ou você pode ter uma orientação para como encerrar. Então são duas situações distintas. Essas mesmas situações distintas, do ponto de vista moral, também vão ter entendimentos distintos. E aí isso a gente pode trazer para a discussão sobre o aborto. Porque qual é o grande ponto? Assim? E aí é um debate interessante, porque muitas vezes a linguagem vai determinar como você vai se posicionar. E aí por que eu estou dizendo isso? Nós temos um caso nítido que, envolvendo a linguagem, que é você, por a escolha. Então, a ideia que você usar termos distintos, assim, eu sou favorável ao aborto. Assim, a pessoa não é favorável ao aborto, ela vai ser favorável ao direito da mulher escolher. Esse é o ponto. Isso é linguagem, porque isso vai permitir a criação de um canal de comunicação. É diferente de você dizer eu sou favorável ao aborto, porque a resposta provavelmente vai ser ninguém é favorável. Ninguém é favorável. Ninguém queria isso. Ocorreu. Então, até o próprio entendimento ao longo da história sobre o aborto ele vai mudar de forma considerável. Então, dentro do próprio cristianismo, você teve percepções distintas sobre o aborto. Em alguns casos, eu li recentemente até uma matéria jornalística, um santo católico irlandês, por exemplo, um dos milagres dele foi interromper uma gravidez de uma mulher que tinha sido violentada por pagãos, uma mulher cristã no caso. Outro caso, uma freira que caiu em tentação, etc. Então a ideia ali é que a semente do mal não deveria germinar. Então, do ponto de vista moral, o ato da interrupção da gravidez era correto. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção nesse caso? É que o nosso próprio entendimento sobre o aborto ele não é monolítico. Ele se altera ao longo do tempo. Mas hoje, diferente de fatores puramente religiosos, o que é interessante? Hoje, o que determina o nosso debate é a ciência. Então, a ciência passa a dizer quando então a vida começa, mas a ciência também tem um debate interno. Mas digamos que o pensamento religioso, ele conservador ou progressista, ele se apropria então do que a ciência produz para refletir sobre suas próprias diretrizes morais. Olha que interessante. Então a gente consegue ver uma série de movimentos, lideranças religiosas que têm entendimentos distintos, por exemplo, sobre esses temas, o aborto e, por exemplo, a eutanásia. Entendimentos distintos. Então, quando a gente vai pensar, então, retomando ao princípio da vida, essa pergunta é absolutamente filosófica, muito mais até do que biológica, muito mais. Ela é eminentemente filosófica. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês também. Quem mais? Tem alguém que gostaria de comentar? Ana Cássia, você gostaria de fazer algum comentário sobre o seu entendimento sobre o princípio da vida? Quando que realmente começa?
Pode ser outra pessoa também, não tem problema nenhum. Aqui a ideia é conversar. E há uma. Enquanto alguém vai tomando coragem aqui, tranquilo. Aí o que ocorre? Essa ideia de que nós temos um princípio, a vida tem um princípio, o que eu gostaria que a gente se orientasse para pensar, isso independente de agora, mas para frente, até reproduzindo isso. Quando a gente vai parar para pensar nesse princípio da vida, como eu estava dizendo, ele é eminentemente filosófico. Ele é filosófico. Então, nós temos é como se fosse uma obrigação de, de refletir qual que é o princípio da vida a partir de critérios que não são necessariamente biológicos. Eles vão ser incorporados de uma forma ou de outra. Mas a pergunta quando a vida começa é diferente da pergunta quando, quando o ser humano passa a existir. E o que caracteriza o ser humano? Há um bioeticista muito. Uma das bases de pensadores dentro da bioética, que é o Peter Singer, e ele vai ser taxativo. O embrião ele não pode ser o parâmetro para a gente começar a pensar sobre qual é o princípio da vida. Porque ele vai dizer que é quando o ser aquele, vamos chamar de aquele componente biológico, ele passa a ser reconhecido como uma pessoa e ele se reconhece como pessoa. E aí ele compara muito o ser humano a outras espécies não humanas. Que, por exemplo, o bebê não se reconhece de imediato, por exemplo, no espelho, como esse sou eu. Outras espécies também. Então, o que diferencia? É por ser da nossa espécie? Então, por ser da nossa espécie, sim. E aí, até vale a pena comentar isso. Então, por ser da nossa espécie, aí nós conseguimos dizer com mais segurança quanto que vai ser a vida. O que diferencia, nos diferencia então das outras espécies? E aí, do ponto de vista filosófico, você vai ter várias ramificações para refletir sobre isso, sobre esse princípio da vida. Em alguns casos, por exemplo, em algumas tribos, algumas culturas, o ser humano, a pessoa, o indivíduo, vamos chamar, ele só é reconhecido como um ser humano após algum rito de passagem. Ele antes não é nada. Então, cada cultura vai ter uma forma de interpretar dar uma resposta a essa pergunta. Diga, Angélica. Engraçado que eu estava lembrando aqui que desde o último encontro, quando você citou o Peter Singer, eu fiquei muito curiosa, né? Porque eu sou muito curiosa pela questão dos direitos animais. E aí eu fui procurar um livro, inclusive de um brasileiro, que ele faz os trabalhos dele baseado na visão abolicionista do Peter Singer. Aí eu baixei no Kindle e fiquei lendo, eu achei maravilhoso. E quando você foi falando agora, eu lembrei que tem uma passagem lá que é muito interessante para essa questão do qual é o valor da vida, né? Porque, assim, às vezes as pessoas quando dizem... Isso, claro, eu sou vegetariana, e aí, para mim, eu já ouvi algumas vezes, por exemplo, mas você não come animal, mas você come planta. Aí fica assim, aquelas tentativas de justificativa, né? Aí é interessante que tem uma parte no livro que ele traz a seguinte argumentação, que muita gente acha que a fala, né, a capacidade de fala dos seres humanos é o que diferencia e o que deixa a gente supostamente superior. E aí ele pega e diz assim, que
Isso é meio complicado de ter como parâmetro, porque, por exemplo, existem crianças ou até adultos que eles, por exemplo, autista, né? Tem pessoas autistas que são não verbais. Então, quer dizer que essa vida, ela não tem valor, né? Porque ele não fala. Então, eu achei bem interessante, porque quando entra nesse âmbito, partindo para os direitos dos animais, né? Também é outro tema bem cheio de especificidades. Sem dúvida. Acho que tem, por exemplo, essa questão da consciência, de ser senciente, você ter uma capacidade de sentir e você ter capacidade de saber, de se reconhecer e reconhecer o outro, a diferença. Quando você para pensar quando que ocorre o princípio da vida e como isso se altera ao longo do tempo e a forma como nós mesmos vamos incorporando novas observações e definitivamente, como eu disse, não é nada monolítica as respostas, que são várias possíveis. Então, hoje a gente tem uma posição que eu considero confortável tanto para quem, vamos chamar, adotar isso, quem é contrário ao aborto, no caso do aborto ou da própria eutanásia, quanto quem é favorável a pró-escolha, favorável, por exemplo, a medidas de eutanásia voluntária, ou é favorável à pró-escolha, a ideia de uma escolha. Porque a ciência ela tem um caráter que, embora os dados eles possam ser objetivos, mas o entendimento ele não é necessariamente objetivo. Então você pode interpretar aqueles dados conforme suas percepções, crenças e convicções. Então quando a gente para pensar em medidas contraceptivas, ou pensando do ponto de vista legal mesmo, a Rebeca, por exemplo, me orientando de mestrado, ela está trabalhando com o tema de bioética, biodireito e tal. Aí é um universo muito amplo de debates. E aí, quando a gente para pensar nessa pergunta relativamente simples, quando começa a vida, ou, por exemplo, já caminhando para esse debate já sobre a questão do aborto, do ponto de vista legal, você tem algumas diretrizes que buscam uma objetividade para orientar os procedimentos. Mas esse como se fosse uma amostra. Aqui no Brasil nós temos algumas regras para o procedimento de interrupção de gravidez, que são até mais avançados quando a gente vai discutir do que, por exemplo, a eutanásia, que não é permitida no Brasil. A legislação brasileira não permite. Então, você tem um caso que parcialmente você tem permissões e outras você não tem, para uma mesma discussão do ponto de vista bioético, que é sobre a vida, então a vida humana. Então, quando ela vai começar, a gente tem que, uma recomendação minha, a gente reconhecer que existem pontos de partida para esse reconhecimento. Mas isso não quer dizer que, do ponto de vista do debate bioético, ele tem que ser encerrado aí. Você dizer, por exemplo, olha, eu sou contrário, as minhas convicções são essas e essas. Ok. Agora, por isso que é diferente. Então, assim, a bioética, embora seja um campo da filosofia, na verdade, envolve a filosofia, as ciências da saúde, as ciências ambientais, mas ela é diferente porque você demanda uma fundamentação para isso. O Peter Singer, que você está lendo, Angélica, ele traz justamente isso. Ele vai querer fundamentar, mas não só o Peter Singer. Você vai ter uma série de bioeticistas que fazem a discussão de procedimentos e decisões morais e buscam dar fundamento para isso. Então a gente pode trazer Kant para o debate, pode trazer Adela Cortina, que é a leitura preferida de Rebeca atualmente, e uma série de outros autores e autoras, para tentar responder essa pergunta: quando a vida começa? Ela começa na concepção, mas aquela vida, o embrião, digamos,
ele tem um valor humano, como ser humano mesmo. E aí, o que é interessante? Tem um dilema, que coloca um dilema bioético, que aí eu até gostaria de ouvir vocês, se isso... Porque é um dilema hipotético. E que dilema é esse? Imaginem que vocês estão passando numa rua e nessa rua tem uma clínica de fertilização. E por algum motivo, uma profissional, levou a filha para essa clínica para terminar o trabalho e depois voltar para casa. E teve um incêndio. Teve um incêndio. E você estava passando ali e essa criança ela não conseguiu sair do local, porque ela foi brincar no outro canto, tal, etc. E a mãe ou o pai dessa criança ficou desacordado, conseguiu ser salva, mas ficou desacordado. E você está ali. E você precisa tomar uma decisão. Nessa clínica de fertilização, tem uma bandeja com 20 embriões. E aí, ao lado dessa bandeja, tem uma criança, 5 anos, 4, 5 anos. Mas você só tem condição de salvar ou a criança ou a bandeja. Quem você salvaria? E por quê? Alguém de vocês gostaria de responder essa pergunta? Ela é espinhosa, ela já vai todo o encontro aqui do grupo de estudos em bioética. Alguém gostaria de responder? Professor, Oi. eu vou arriscar responder. Por favor. Eu acho que eu salvaria a criança, porque... Ai, tá passando fumaceira aqui no condomínio. Assim, como na sua reflexão sobre o início da vida e tal, no caso sobre a consciência, a criança ela já sabe que existe, já vai ter um sofrimento maior do que os 20 embriões que ainda não foram concebidos, não sei se é a palavra, que já nasceram, né? Então, acho que eu salvaria a criança por essa consciência, né? Por você já ver ali o sofrimento de uma pessoa em vida do que os embriões, que, enfim, são tecnicamente vidas, né? Mas ainda não estão no mundo, enfim, você entendeu já a linha da Isabelle, raciocínio. eles seriam, para você, por exemplo, essa menina, essa criança, ela já seria uma pessoa e os embriões não? Ela já tem um nome, ela já tem uma personalidade, ela consegue gerar, se sentir feliz, se sentir triste, ela consegue até sonhar, dizer, eu quero ser uma, sei lá, uma cientista, eu quero ser uma piloto de avião, etc. Mas os embriões, Isso, eles têm capacidade de dizer isso? Seria mais ou menos isso? isso, exatamente. Então, Isabelle, você é uma singeriana e não sabia, Peter Singer. Então, se a Angélica puder compartilhar aqui no grupo alguma coisa do Peter Singer, a Angélica está encarregada. O Peter Singer ele vai nesse viés de argumentação. Ele vai apontar. E esse dilema é um dilema que é clássico dentro da bioética. Tem outros autores que também trabalham com ele, o Michael Sandel, o Joshua Green. Então é um dilema relativamente simples, mas ele mostra para a gente essa distinção, assim. Ok, o princípio da vida, o embrião é o princípio da vida, mas isso significa necessariamente que esse embrião ele é uma pessoa? Porque há uma diferença grande quando vamos pensar o embrião enquanto pessoa, que é uma pessoa em potencial, mas que esse embrião, por exemplo, ele pode não se desenvolver, essa gravidez possível pode ser perdida, pode ter alguma complicação. Então, é algo que é potencial. Enquanto aquela criança, aquela menina, ela já existe.
ou seja, do ponto de vista de refletir ausência e presença, ela já é presente. Então, o embrião, ele é ausente. A criança, pois ela já é alguém que tem um nome, uma família, uma vida. É outra argumentação singeriana. Então, mas aí, o que é importante também reforçar aqui nessa nossa conversa? Nós temos um dilema hipotético. Qual que é a chance disso acontecer? Ela é baixa, reduzida. E você está andando, Angélica ou Ana Ô, Cássia. Diego, Oi. Rebeca. Oi, Rebeca. Então, posso aí emitir minha opinião aí? Eu tô aqui pelo celular, saí do médico, mas eu peguei vim com o celular para poder não perder de novo. Mas eu peguei aí a conversa do dilema aí que tu falou. Eu acho que a questão, assim, você falou aí da questão da origem da vida, de quando é considerado vida. Vida, então, pelo que eu entendi, não é quando no caso, o embrião está formado, quando fecunda óvulo e espermatozoide, não? Para você e para a ciência, não é isso. É só quando está... Foi isso? Acho que eu não entendi um pouco essa parte. Então, Rebeca, o que a bioética, vários autores dentro da bioética vão dizer é que vai se desenvolver do ponto de vista biológico, é como se fosse a primeira etapa, mas não é uma pessoa ainda. Então é como se fosse uma primeira etapa. Ele não tem consciência de si. Ele não tem capacidade. E aí é onde entra a questão da ciência, que vai assim, mas ele tem consciência de si? Ou Mas é seja, porque se do reconhece. ponto de vista, tipo, ele já tem uma certa, eu não vou dizer capacidade civil, porque a capacidade civil você só adquire quando nasce. Mas, Exato, digamos, não nasceu. ele já tem um direito adquirido a ele. Tem certas coisas que não for, digamos, se não for os casos de lei, você não pode tirar aquela vida. Então, ele tem, de certa forma, um certo direito resguardado. Então, mas isso aí é outro efeito. Você está vendo que aí é uma discussão que já passa como socialmente vai ser definido. Mas o que a gente está pensando aqui é o princípio. É antes, o direito ele não precede, por exemplo, o que seria a filosofia. O direito ele vai ser uma consequência de organização para pensar esses casos, como aborto, eutanásia e por aí vai. Você entendeu? Então, aqui o Entendi. A religião também seria um pressuposto para delimitar o que seria o início da vida? Então, aí seriam as crenças. Sim. Então, então isso não, nem isso é homogêneo. Então, dentro das religiões você vai ter entendimentos distintos. Então, por isso que no início eu estava dizendo que quando a gente vai pegar esses temas que são tabu, eles não são monolíticos, sabe? O cristianismo, que ele é muito diverso, o Islã, que é muito diverso, o budismo e por aí vai, dessas grandes religiões, eles não são monolíticos, então eles têm diferenças. Então, vamos pensar assim, que você tem subgrupos que têm convicções e crenças, que algumas são compartilhadas, alguns entendimentos e outros não. Então não tem algo que é homogêneo, vai muito da interpretação. Aí cada grupo religioso, cada expressão religiosa vai poder dizer, assim, olha, para nós a vida começa a partir do momento que esse indivíduo ele tem consciência de si, ou quando ele nasce, há um nascimento. Agora, quando é um embrião, ele não tem, por exemplo, em alguns grupos religiosos eles vão poder dizer assim, mas ele não recebeu ainda o nefesh, que é do hebraico seria de respirar de alma. Ele ainda não, ele é apenas um amontoado de células. Aí você pode dizer assim, mas o câncer, por exemplo, você pode ter algum tipo de um amontoado de células, ou você pode ter um corpo estranho. Então, ele não é um indivíduo, uma pessoa. Ele passa a ser pessoa depois de uma outra etapa, que aí cada grupo vai pensar. Só que o bom da filosofia, da bioética em especial, é que nós temos a capacidade de pensar de maneira mais livre. Porque De dentro maneira diversa, né? E não necessariamente existe diversa, uma verdade. Assim, diversa.
Porque do ponto de vista religioso, você vai seguir uma doutrina. Só que mesmo essa doutrina, quando você pega essa doutrina achando que ela iniciou agora, aí você vai ver, por exemplo, dentro do cristianismo, os escolásticos, que seriam os chamados os padres da igreja, os pais da igreja, que seriam aqueles primeiros pensadores dentro do cristianismo, eles tinham diferenças também de entendimento. Então, essa questão da religião, a gente tem que partir do pressuposto que ela parte de doutrina, mas essa doutrina ela não é homogênea, então tem grupos que vão ter interpretações distintas. E quando, por exemplo, no Islã eles falam as religiões do livro, e aí são aquelas religiões que são organizadas a partir de textos sagrados. Os entendimentos sobre os textos sagrados, eles variam também de época. Então, é uma coisa que é famosa até em alguns círculos de tradução, que, por exemplo, a ideia de que o Messias cristão, Jesus, teria nascido de uma virgem. E aí você tem uma construção dentro do cristianismo católico sobre a Imaculada Conceição. Os protestantes pensam de uma outra forma, mas também virgem, mas não que tenha se mantido virginal Maria, mas em cima de uma tradução que virgem e jovem elas tinham a mesma raiz semântica. E aí o tradutor ele interpretou que jovem era logo virgem. E aí você cria algumas doutrinas em torno, por exemplo, de uma tradução de um termo. E aí isso reflete até na forma como as pessoas vão passar a refletir sobre determinadas circunstâncias, etc. Então, a bioética, e aí diferente da religião, que também tem debates, não é uma coisa isenta de debates. Até porque os pensadores religiosos vão se pautar muito dentro do que a filosofia traz. E a bioética, ela tem isso que você falou, Rebeca, a da diversidade, ela tem uma diversidade no sentido de a gente consegue partir do pressuposto da filosofia, da ciência, mas sem excluir para o debate perspectivas que não são necessariamente científicas para discutir um tema, como por exemplo esse do princípio da vida. Então a riqueza da ética, e aí pensando na bioética, é justamente isso. A potencialidade de ser for não teria valor. Opa, que pergunta que é essa daqui que eu li rápido? Vamos lá. Cadê a pergunta? Já sumiu? Cadê a potencialidade? O Everson fez. A potencialidade de ser informe não teria valor agregado àquele que quer tomá-lo para trazê-lo à vida através do nascimento? Acho que são dois pontos aí, né? Eu acho que se a gente ficar só na ideia da potencialidade, a gente trabalha em torno de uma projeção que pode ocorrer ou não. Se você, por exemplo, fizesse essa pergunta para uma perspectiva que, por exemplo, seria de uma ética budista, digamos, uma ética mais para pensamentos, filosofias não ocidentais, não cristãs, não islâmicas, nem judaicas, o tipo de resposta seria outro. Então, o que é interessante aqui para a gente pensar esse princípio da vida? A vida ela é socialmente pensada. Nós socialmente vamos fazer uma definição do que seria essa vida. Mas a gente deve também partir do pressuposto de que não há consenso. E o consenso ele é construído por meio do debate. Por que então haveria consenso sobre a questão da potencialidade? Mas nem consenso sobre isso. Esse é o ponto. Então a bioética, quando a gente vai pensar o princípio da vida, qual que é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é nós ligarmos essa pergunta a uma resposta que seja biológica. A resposta que é biológica, então você vai ter todos os parâmetros dentro do que a ciência vai determinar, que são os estágios da vida, quando o sistema nervoso ele vai ser desenvolvido. Então a vida começa ali.
aí quando o que seria a consciência de si, ela é desenvolvida, então aí você pauta, por exemplo, na ciência, a resposta para essa pergunta. Aí o que eu faço aqui para o grupo, para pensar de forma conjunta, isso é suficiente? Isso também não pode ser enviesado? Porque trazer a questão da escolha, ele é um reflexo disso. Então, em situações, por exemplo, no Brasil, o aborto ele é permitido em situação de estupro, a mulher ter sido violentada, em situação em que a criança, o feto está com anencéfalo, e em situações em que a mãe ela vai correr risco, a gestante corre risco de morte. Então são situações muito delimitadas, que elas não envolvem, por exemplo, um procedimento livre de escolha por parte da mulher. Então a mulher não vai, por exemplo, não, eu vou fazer aborto, porque é isso, porque eu vou perder meu emprego. Não é essa a possibilidade. Só que isso do ponto de vista legal. Legal. O que ocorre, e aí é uma coisa que escapa assim da gente aqui, mas acaba de uma forma ou de outra tem que ser levado em consideração, é que o que é legal necessariamente vai ser o que vai ser apenas executado, né? Então hoje, por exemplo, o aborto ele é discutido no nível de mulheres que são ricas, elas fazem aborto e tem todo o amparo clínico para o procedimento, e mulheres que são pobres não têm. Geralmente vai tomar algum tipo de chá, vai usar algum tipo de medicamento para interrupção da gestação, ou vai ter um caso de usar agulha de tricô, e aí são coisas assim, são coisas que aí mostra uma desigualdade também de acesso. Embora o nosso foco aqui seja discutir os princípios bioéticos para se pensar essa situação, também deve se levar em consideração. Então esse é um caso. Mas eu também poderia colocar que muitas vezes não consegue interromper. Exato. Exatamente. Então é uma situação. Aí faz muito uma discussão assim, mas se o aborto ele fosse permitido de maneira irrestrita, os casos iam aumentar. Aí, por exemplo, para responder essa pergunta, que ela não envolve a bioética diretamente, mas é ver os dados. Geralmente, por exemplo, o Uruguai agora que é legalizado, o Portugal também caiu o número de abortos. Então, aí envolve uma questão muito mais ampla que aborto, que é planejamento familiar, uma série de circunstâncias que fogem até dessa pergunta que nós estamos aqui fazendo, que é qual que é o princípio da vida, como que a vida realmente começa. Então, nesse sentido, o primeiro ponto que eu queria reforçar é que nós temos uma diversidade imensa de entendimentos sobre a vida. O que particularmente pode ser perigoso é quando algumas crenças e convicções elas começam a preponderar e, digamos, elas começam a determinar entendimentos sobre, que aí isso vai afetar as políticas, vai afetar a própria legalidade e tal. Então isso é um ponto que deve ser considerado, até mesmo porque se tem uma coisa que a história ensina é que esses processos eles são muito cíclicos. Então alguns grupos, algumas convicções e crenças que predominam num período, em outro vai ocorrer o contrário, e aí podem sofrer perseguição e tudo mais. Então, essa pergunta, que é uma pergunta filosófica, quando a vida começa, ela traz implicações das mais distintas. Muitas pessoas acham que engravida quem quer, mas existem muitas coisas nessa segunda de, por exemplo, existe um policiamento enorme da sexualidade feminina. Eu acho que essa questão de controle e tal, vocês mulheres podem falar isso melhor do que eu sou homem. Então, tanto que se diz muito é que se o homem engravidasse, o aborto já era permitido há séculos, milênios. Então, eu acho que vocês têm mais propriedade para comentar isso. O que eu, como homem, acho que posso fazer e devo até fazer é refletir sobre, do ponto de vista bioético, do princípio. Porque eu acho que ele vai ultrapassar a esfera do aborto.
Ele vai pensar as questões envolvendo a autonomia, a liberdade do indivíduo. Então, qual que é o grau de autonomia que temos sobre as nossas convicções e nossos corpos também, no final da conta. Então, até onde, em que medida... Vocês lembram que eu comentei no início aqui desse encontro que a bioética ela guiada por 4 princípios. Um deles é a da autonomia. A gente pode pensar essa questão do aborto e pensar essa questão da eutanásia, por exemplo, numa discussão também sobre não maleficência, benevolência e justiça. Porque você pode alegar, e aí os discursos a favor e contra, eles podem alegar, por exemplo, que também pode ser extremamente perverso obrigar a gestação até o fim, se essa mulher, por exemplo, não vai ter condição de criar essa criança, porque o homem que seria o pai biológico a abandonou, e ela não tem a menor estrutura para criar, psicológica, econômica, para criar essa criança. E também essa coisa de que, mas aí entrega para adoção pode, por exemplo, só no mundo das ideias ocorrer. Então, vocês verem a diversidade de situações que existem para nós pensarmos uma situação como essa, que não é fácil. E o grande erro talvez seja a incapacidade de dialogar, então de ouvir. Então, às vezes quando há uma perspectiva fortemente religiosa para orientar o debate, seja sobre o aborto, seja sobre a eutanásia, a gente tem que levar em consideração que essa perspectiva religiosa, como eu estava dizendo, ela não é monolítica. Ela já foi alterada em outros momentos. E essa alteração afetou como as pessoas passavam a refletir e se relacionar também. Então, a pergunta, qual é o princípio da vida, ela tem interfaces das mais diversas, assim, absolutamente das mais diversas, e vai resultar em questões, como eu havia comentado, sobre uma pessoa, o embrião, por exemplo, é uma pessoa. Então, na escolha de salvar a menina, que já é reconhecida como uma pessoa, é uma criança que tem capacidade de conversar, de se ver no futuro, e de conversar, e de estabelecer um diálogo, e o embrião, que ele é potencial, ele é potencial. Então, existindo do ponto de vista potencial, não é. Então, quando a gente fala o potencial, a gente projeta a partir de nós mesmos o que será. Isso é fácil até de fazer, né? Mesmo a criança nascendo, a gente fala, acho que vai virar isso, tal, vai ser médica, não, vai ser contadora, vai ser não sei o quê, ou não, vai trabalhar com turismo, etc. E não vai ser nada daquilo. Então, trazendo isso para a sociedade, seria salvo o embrião, não a criança de 5 anos. Eu tenho sérias dúvidas, assim, se colocasse uma enquete, a gente do grupo aqui escrevesse uma enquete nas redes sociais e colocasse lá. Eu acho que a criança seria salva. Sabem por quê? Porque se a gente colocasse uma foto de uma criança de 5 anos e colocasse uma bandeja com 20 embriões, a capacidade de despertar emocional, de reação emocional de uma bandeja com 20 embriões e de uma criança é completamente distinta. Ô, Olha que Diego, e interessante. eu acho que Oi. viria aquela questão também, tipo, os embriões estão ali, mas eles ainda dependeriam, por mais que alguns considerem já sendo vida, mas, digamos, não seria uma vida totalmente completa, pois ela precisaria de, digamos, de um útero para se desenvolver, no mínimo, digamos. Não seria uma vida ali. E uma criança de 5 anos, ela já está formada, já está nascida, já está... Ela consegue chamar Rebeca. Tia Rebeca, É, você pode me ajudar? Há uma, exatamente. há uma diferença enorme, mas Não é que seja certo ou errado, é aquela coisa, do meu ponto de vista, dando a minha opinião, é aquela coisa, o menos errado. Seria essa. Eu partiria dessa. Não tem num dilema desse, não teria uma situação que eu ficaria altamente confortável, mas seria o que eu acharia menos errado de acordo com N coisas que eu acredito, né? Então, Rebeca, esse é o ponto. Quando você vai discutir
bioética, e quando você vai discutir, por exemplo, alguns casos, nós, do ponto de vista da bioética, nós temos que fugir de uma análise que seja uma análise, vamos chamar, mais sensível. A gente tem que refletir o caso. Os embriões, você vai olhar e você vai ver o potencial. Poderiam ser pessoas, poderia ter ali, por exemplo, uma grande líder, sei lá, uma futura presidenta da República, não uma líder, por exemplo, uma secretária-geral da ONU. Olha que coisa chique, que fantástico. Mas é potencial, é algo que envolve um tipo de projeção que está além do olhar de quem projeta, porque envolve inúmeros fatores. Agora, quando você tem aquela criança ali e você já vê alguém. Você já vê alguém. E quando você vê alguém, é completamente distinto. E aí, do ponto de vista realmente de um despertar, de uma reação emocional, você fala assim, não, eu preciso salvar esses embriões. Porque você, de imediato, você vai trazer aspectos, por exemplo, como imaginar aquela criança chorando ao estar queimada, por exemplo, sendo queimada pelo incêndio. Isso vai despertar um sentimento de pertença mesmo. Ela pertence à minha comunidade, ela está chorando. Isso não dá. Então essa situação, ela é distinta. Ó, se, por exemplo, colocasse como uma mulher para fazer um aborto, salvar a vida do feto, ou salvar uma criança de 5 anos em situação de rua. Os dilemas bioéticos, a gente pode assim passar um encontro inteirinho, só o que para mim é uma grande satisfação, inclusive, de criar esses dilemas, etc. Mas, embora eles tenham inúmeras variações, porque vai depender diretamente da nossa imaginação, essas moralidades que virão. Então, por exemplo, o que seria mais. Será que se fosse um embrião que você soubesse 20 embriões e sabemos que aquela clínica ali só tem, por exemplo, pais que seriam brancos, sei lá, luz, os olhos azuis, etc. E aí tivesse ali deitado uma criança negra, ou se fosse até um morador de rua, vamos tirar a criança da ideia que fosse um morador de rua, alguém que, por exemplo, já teve toda a sua vida, mas terminou daquela forma, como um indigente, alguém que não tem, você não vê futuro. O que seria mais fácil de salvar? Os embriões, que seriam há um potencial, ou salvar aquele homem ou aquela mulher que está ali na Nesse caso mendicância? já mudou o contexto totalmente, né? Você está vendo? Já mudou Mas, completamente. Eu já mudei de opinião agora, já mudei. então, aí o que ocorre? Se você se guiar pelo princípio, por isso que quando a gente vai falar sobre bioética, quando a gente vai falar sobre bioética, deixa eu só perguntar uma coisa aqui, rapidinho. Então, voltando aqui, só para checar a informação aqui. Quando a gente coloca uma situação como essa, olhem como diversos outros aspectos eles acabam interferindo no que seria o nosso processo, a nossa tomada de decisão moral. Vejam, embriões com potencial, que a gente também não sabe se, por exemplo, aquelas gestações potenciais vingarão, vamos colocar dessa forma, mas do outro lado, um mendigo, alguém de mendicância e tal. O que é. Qual que é a decisão moral? Se do ponto de vista do princípio da vida e do reconhecimento como pessoa, a gente não deve titubear, a gente vai salvar aquele mendigo ali. Agora, notem como. É porque a gente está na pandemia, mas eu quero começar agora, quando tiver encontros presenciais, etc. Eu quero começar a fazer testes. Então, e esse vai ser um que eu quero fazer. O tempo de resposta
para você salvar a criança e o tempo de resposta para você salvar o mendigo. Como pode variar? E tudo por conta de quê? Da sua projeção, do que você enxerga no potencial. Então esse é um debate riquíssimo, interessantíssimo, que aí quando a gente vai pensar, voltando à questão do aborto, a gente deve pensar, então, assim, mas então o correto, quem existe como pessoa? É a mulher ou o embrião? E há uma diferença enorme da discussão em torno do aborto, das etapas do aborto. Não é uma coisa homogênea. Professor, Oi. fui pedir ajuda universitária à minha irmã, né? Ah. Se formando em medicina. Eu digo, olha, biologicamente falando, tem que alugar, né? Pronto, tem que alugar. Digo, biologicamente falando, quando é iniciada a vida? Aí ela disse, quando há anidação. E aí você perguntou o que é? Não, pelo que eu já tinha pesquisado, nidação, eu até confirmei agora com ela, nidação, pelo que eu tinha pesquisado, se eu não me engano, é quando quando o embrião está no útero. Nidação é o caminho, como se fosse, quando ele está no útero. Não basta, tipo, digamos, o embrião tá fora ou haver a fecundação fora, porque depois que há a fecundação, há o caminho todo para ser... aí então isso. você vai... Não adianta ser feito antes se não chegou lá no útero. Se não chegou, biologicamente falando, segundo ela, aí é isso aí. Aí começa as Você vai ter que... problemáticas. Rebeca, acho que você vai ter que convidar a sua irmã para participar do grupo de estudo, porque a Ana Cássia já trouxe controvérsias aqui. Aí eu acho que o debate fica ótimo. Mas isso que é o início do sistema nervoso, que é aquele ponto que eu tinha comentado até, né, Ana Cássia. Mas esse debate é rico, mas esse aspecto biológico, ele não explica aquele ponto que eu havia falado sobre quando existe enquanto pessoa. Esse é o ponto aqui, do ponto de vista bioético, para a gente começar para a gente conversar. Então, embora a gente tenha que levar sim em consideração esses aspectos biológicos, e hoje não tem como dissociar os aspectos biológicos desse debate. Não tem como. Mas como a própria Ana Cássia disse, há controvérsias. Eu levantei isso desde o início também, que não há um consenso. Então, isso precisa dos entendimentos e do diálogo. Sem o diálogo não vai para frente de jeito nenhum. Vão ser monólogos, né? Então, mas do ponto de vista da bioética, a pessoa, ela nasce ali, o ser humano vai nascer ali, ou o potencial ser humano vai passar, vai ocorrer. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para a reflexão ficar bem fundamentada. Mas eu acho extraordinário, até, Rebeca, você perguntar para tua irmã e estende o convite para ela aí. Acho que vai dar muito pano para manga. Mas eu acho que do ponto de vista bioético é assim que nós temos que lidar. Mas observem como no caso do aborto, nós temos um parâmetro até bem debatido, mas quando a gente vai levar para a eutanásia, a coisa ela pode ficar um pouco mais, até aquela ideia da, da autonomia e da liberdade, ela é fundamental também no caso da eutanásia. Por quê? Porque é a pessoa, por exemplo, deixar escrito, e aí tem eu vou digitar aqui no Skype, Maravilha. Esse filme, por exemplo, ele trata de um caso de eutanásia. E aí é você escolher finalizar a sua vida. É você escolher como vai finalizar a sua vida. E aí o que nós devemos pensar é esse indivíduo, ele já é uma pessoa. Então a discussão, por exemplo, sobre o embrião, ela já foi dada, não faz mais sentido nesse caso. Ele é uma pessoa. Agora, qual que é o grau de autonomia dele? E liberdade, não pode esquecer. Então, vocês lembram dos 4 princípios da bioética? Então, em que medida essa autonomia ela é absoluta? Ou seja, porque no final das contas vai dizer em relação ao seu corpo. Então, isso
embora seja a questão da eutanásia, a gente pode levar isso para outros fatores. Então, quando você, por exemplo, conscientemente decide atuar em alguma situação de risco, por exemplo, onde você sabe que há um risco potencial de morte, mas é a sua autonomia, a sua liberdade de exercer a escolha. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. E notem como a questão... É por isso que muitas vezes, quando as pessoas vão falar o liberalismo, por exemplo, isso dentro da filosofia, é dentro dos princípios liberais isso. Dentro dos princípios liberais, o indivíduo ele deve ser pleno em sua autonomia decisória, ou seja, decidir. E isso vai ser aplicado para as mulheres. Então, numa situação, por exemplo, que envolva a interrupção da gravidez, ela já é pessoa. Então, ela tem autonomia para decidir isso, e liberdade deveria ter. Então, dois princípios que deveriam agir de acordo com o liberalismo. E, de outro lado, você tem na eutanásia a mesma configuração. Já é uma pessoa. E essa pessoa, por exemplo, está vivendo sob uma situação de extremo sofrimento. Extremo sofrimento. E ela decide interromper sua vida. Ela tem autonomia e tem liberdade. E aí a questão de liberdade é o que deveria ser, né? Mas ela tem autonomia para isso. E mais, se ela pedir assistência para alguém, essa pessoa de alguma forma ela incorre, aí do ponto de vista legal, como a Rebeca trouxe as questões lá relativas ao aborto, mas do ponto de vista legal, cada país vai ter uma legislação específica para tipificar essas condutas, né? Mas do ponto de vista bioético, que é o que nos interessa, essa pessoa tem autonomia, em tese, como pessoa, do ponto de vista bioético, e trazendo um autor que eu sou fã de carteirinha, que é o John Stuart Mill, que escreveu um livro fabuloso chamado Sobre a Liberdade. Ele é o mesmo autor, por exemplo, que escreveu um livro chamado A Sujeição das Mulheres. Nesse livro, ele lá no século XIX, defendendo os direitos das mulheres participarem da vida política, terem direito de trabalhar, etc. Foi um cara... ele foi antes do seu tempo, digamos assim que fala, né? Mas ele tem um livro chamado Sobre a Liberdade, que é o melhor que existe do liberalismo, na minha opinião, está ali do ponto de vista filosófico. E principalmente do ponto de vista político, das liberdades políticas, as liberdades civis. Então, eu acho que é um gancho. Eu vou encerrar aqui agora, vou abrir para vocês, se quiserem fazer algum comentário, porque a gente vai continuar essa conversa no próximo encontro. E aí, não que deve ser do ponto de vista mais racional. Eu acho que é um pressuposto, Rebeca. Mas isso não significa que a gente vai excluir, por exemplo, as leituras, por exemplo, sobre religião e os entendimentos que a religião dá para casos como esse, que aí eu estou falando de casos clínicos, em especial, como o caso do aborto, da eutanásia e tal. Então, a bioética ela vai ter princípios que vão ter que ser baseados em uma fundamentação bioética, né? Que aí é aquilo que eu falei para vocês, que envolve as ciências da saúde, a filosofia, também as ciências ambientais, as ciências humanas, claro, mas em especial a filosofia. Então ela é como se fosse o eixo, o que vai orientar. Mas nada impede, por exemplo, que tenha um diálogo positivo com a religião. Até mesmo porque a teologia é um campo que dialoga muito com a bioética, para falar da teologia. O lado sentimental, assim, como se fosse o lado pessoal, né? Isso eu sempre recomendo para evitar, mas não tem como, né? Às vezes você passou por uma experiência como essa e não tem como dissociar. Uma mulher, por exemplo, que passou por uma interrupção de gravidez, ela não vai observar aquela situação e vai analisar e refletir da mesma forma que uma mulher que não passou. E o homem, muito menos. Que, primeiro, não tem capacidade de gerar. Segundo, não vou ter possibilidade de passar por uma interrupção de gravidez. Então, eu sou o último da fila, sabe? Lá no finalzinho. Então, mas uma mulher, ela tem condição plena de estabelecer isso que você colocou como sentimental, mas algo do ponto de vista mais pessoal.
para poder refletir aquilo. Mas isso não quer dizer que não vai fundamentar do ponto de vista bioético. Esse é o ponto. Então eu acho assim que é um tema que acho que vale a pena a gente continuar conversando, e aí o próximo encontro a gente dá uma aprofundada. Eu vou colocar, se for possível, o link aqui no grupo de um vídeo, se for possível até um filme também, para vocês assistirem e a gente usar o filme como um parâmetro. Perfeito? Acho que seria isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Mar Adentro seria fantástico, gente. Ou um filme chamado As Invasões Bárbaras. Eita, depois de um tempo o link fica inválido. Em alguns casos fica mesmo. E eu deixei para não ficar inválido. Mas aí me alertem que aí. Mas seriam esses filmes, assim, Mar Adentro. E aí, quando vocês quiserem, por exemplo, não conseguir, vocês me mandam um e-mail. Esse e-mail aqui. Que aí eu envio pelo e-mail. Caso aqui esteja com problema. Perfeito? Alguém quer comentar alguma coisa? Falar sobre. Não, vamos conversar certamente, Ana Cássia. A gente vai ficar uns 3 encontros só sobre isso. Então, o próximo encontro, Mar Adentro, Rebeca. Não, se for os dois, melhor ainda. As Invasões Bárbaras, por exemplo, envolve eutanásia, né? Assim, e são duas abordagens distintas, assim. E eu recomendo os dois. As Invasões Bárbaras, por exemplo, está entre os meus 10 filmes preferidos. De todos os filmes que assisti na vida. Então, caso ninguém queira mais conversar, eu achei. Você é nosso especialista aqui na Adela Cortina.